Oi, tudo bem? Meu nome é Adriana e o meu sinal é esse. Hoje a aula é de História. E o tema é História da Escravidão no Brasil, parte 1. O dia 20 de novembro é marcado como o Dia da Consciência Negra. Essa data está relacionada com a morte de Zumbi dos Palmares. Líder do Quilombo dos Palmares, situado entre Alagoas e Pernambuco. O Quilombo dos Palmares era símbolo de luta e resistência contra a escravidão e referência à liberdade e autonomia de um povo que durante mais 3 séculos vinha sendo arrancados à força de sua terra natal, a África, e trazidos para outro continente para servir e produzir no nascente Brasil colonial. Mas por que os africanos tornaram-se escravos? Como os portugueses conseguiam arrancá-los de suas terras e tornarem-se donos? Desde os tempos antigos, alguns homens escravizaram outros homens, que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos e inferiores. A maior causa da escravidão foram as guerras. Os povos que venciam as guerras transformavam seus prisioneiros em escravos, sendo postos para trabalhar ou sendo vendidos pelos vencedores. Mas um homem também podia perder a liberdade por ter cometido algum crime ou por não conseguir pagar uma dívida. Também poderia ser escravo por não ter recursos para sobreviver independente. A escravidão existiu em muitas sociedades, muito antes dos europeus começarem a traficar escravos pelo Oceano Atlântico. Na África, as pessoas se tornavam escravos principalmente por guerras. Alguns reis e rainhas se transformavam em escravos. Mas, no período das grandes navegações, a partir do século XVI, se transformou em um negócio lucrativo, tanto para os africanos que escravizavam, quanto para os europeus que traficavam os escravos. No início da colonização do Brasil, os portugueses já tinham o costume com o comércio de escravos na Europa e África. O rei percebeu que seria lucrativo o comércio de escravos para o uso de mão de obra na colônia. Os fazendeiros do Brasil precisavam de muita mão de obra para as lavouras de café e açúcar. Estima-se que 4 milhões de africanos tenham desembarcado no Brasil entre 1550 e 1850, trazidos à força de seu continente. Em 1535, chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com escravos trazidos da África. Este ano marca o início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Essa foi a primeira aula sobre a escravidão no Brasil. Na próxima aula, veremos como era a vida dos escravos e como conquistavam sua liberdade.